Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Criação de Formulário, dessa vez abrindo espaço para falar sobre estruturas condicionais if e else, né? Em nosso último vídeo eu estive dando uma ideia de como trabalhar com if e else, e nesse vídeo eu estarei tentando trazer uma ideia também um pouco mais simples sobre como se trabalhar com essas tais de estruturas condicionais, tá? Então, para isso, eu abri um arquivo totalmente novo, e aí eu não estarei trabalhando com a parte do formulário, e sim diretamente com o PHP, tá bom? Então vamos abrir esse espaço para poder falar um pouquinho sobre o if e o else, e depois a gente volta a focar nos formulários. Então vou abrir primeiro aqui os delimitadores da linguagem PHP. Calma aí. Então esses são os delimitadores da linguagem PHP. Todo o código PHP tem que ficar aqui dentro, tá? Então, vou colocar aqui um comentário. Estruturas condicionais if e else. Então são esses dois aí que a gente vai discutir a partir de agora. Vou salvar esse arquivo, e aí eu vou colocar o nome dele de if else.php, e aí eu clico em salvar. Bom, vou colocar aqui um textinho, né, para dar boas-vindas. Bem-vindo ou bem-vinda à aula de estruturas condicionais. Condicionais. Ctrl S para salvar, e aí eu vou abrir o navegador. E aí no navegador você vai visualizar esse texto, né? A gente já volta para o nosso código aqui para a gente começar a falar sobre o if e o else. Então, vou colocar aqui o localhost /site, que é a pasta que estamos usando, barrinha de novo, dou Enter. Bom, o nome do arquivo que eu tenho que procurar aqui dentro é if e else.php, é esse aqui, ó. Damos um clique em cima dele. Então, bem-vindo ou bem-vinda à aula de estruturas condicionais. Esse é o texto que estamos informando aqui, tá? Bom, vamos lá. Como eu havia dito na primeira aula sobre if e else, eles vão servir para você testar um certo valor, né? Você vai testar sempre fazendo comparações. Vou colocar aqui a estrutura, por exemplo, if, e depois do if vem o else. Então o else ele é uma alternativa ao if, tá? Então caso o if não seja, aquilo que é do if não seja executado, ele vai executar aquilo que é do else, tá? Nós vamos fazer um teste aqui muito prático, muito simples, usando apenas números, tá? Então, veja só. 5 é maior do que 2? Aí você vai pensar aí, 5 é maior do que 2, isso é verdade. Então, se 5 for maior do que 2, então execute o código que está aqui dentro. Então, vou falar assim, ó, sim. Agora, se 5 não for maior do que 2, tá? Então eu vou executar o else. Então vou colocar aqui não. Tá ok? Vou colocar aqui uma quebra de linha, só para ficar um texto aqui, né? No caso, esse sim ou não, embaixo desse texto aqui, bem-vindo, tá? O BR significa que essa linha aqui, ó, ela foi finalizada. Isso aqui marca o final de uma linha, tá? Então, colocou o BR, marcou o final de uma linha, o que vem na sequência tem que ser passado para baixo. Então, eu já salvei esse nosso arquivo, aí eu volto para o navegador e aperto F5. Então, tá aí, ó. Essa é a resposta, sim. Voltando ao nosso código. Então, nós sabemos que quando a gente coloca aqui o if, abrimos o parênteses, e aqui dentro nós colocamos uma comparação, nós teremos dois resultados. O resultado tem que ser ou verdadeiro ou falso. Vou colocar como comentário. Ou vai ser verdadeiro
ou falso. Se for verdadeiro, né, ele vai executar o que está dentro das chaves. Agora, se for falso, ele vai pular essa parte aqui que pertence ao if, tá bom? E vai para a próxima linha de comando. Então ele vem aqui, ó, no else. Então só para a gente recapitular. O if ele vai fazer um teste. Se do nosso teste aparecer um valor verdadeiro, ele vai executar esse comando aqui, ó, o que pertence ao if. E se for falso, ele não vai executar esse comando, ele vai passar para a próxima instrução. E a próxima instrução é o else. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou colocar o else aqui embaixo. Tá? Belezinha, então. Então, Ctrl S para salvar o nosso arquivo. Vou fazer mais um testezinho aqui. Então, eu vou colocar uma quebra de linha. Eu vou testar o seguinte. 5 é igual a 5. E aí? Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Então, se isso daqui é verdadeiro, ele vai executar o que está dentro dessas chaves aqui, ó, tá? Sim, vírgula, é verdadeiro. Ou é verdade, né? Tá bom, só verdade. Agora, se dessa comparação não sair verdadeiro, então esse bloco de comandos não será executado e ele passará então a executar o próximo bloco de comandos, tá? A próxima instrução, que está com o else. Então, vou colocar aqui echo não é igual. Então, se 5 for igual a 5, ele vai executar esse comando aqui. Agora, se 5 não for igual a 5, ele não vai executar esse comando e ele vai passar para a nossa próxima instrução. E ele vai ler essa próxima instrução e vai executar esse comando aqui. Tá? Lembrando que o else ele é uma alternativa ao if. Caso o if não seja executado, o else será executado. Tá bom? Poderíamos fazer um outro teste. Por exemplo, 5 é diferente de 5. Ctrl S para salvar. Você sabe que 5 não é diferente de 5, então veja só. Eu venho aqui no navegador e aperto F5. Tá vendo? Ó? Não é igual. Bom, eu estou falando 5 é diferente de 5. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Então ele não vai executar esse comando aqui, ele vai passar para a nossa próxima instrução. E a nossa próxima instrução é o else. Tá legal? Bom, testando um pouquinho mais, fazer o nosso próximo teste. Eu vou utilizar agora uma estrutura chamada if, else, if e else. Vou comentar primeiro porque eu dei uma segurada na voz aqui, ficou meio esquisito. Então nós temos o if, né? Eu posso utilizar depois o else, correto? Mas aí talvez você esteja se perguntando, eu posso testar mais de uma vez? Né? Depois do if, eu posso utilizar o if de novo? Pode, mas da seguinte forma. Vou colocar o exemplo aqui, ó. If 5 maior que 10. Certo? Se 5 for maior do que 10, então ele vai executar esse comando aqui. Sim é maior. Se não, aí se eu quiser fazer mais um teste, depois que eu coloco o else, eu coloco o if. Tá vendo? Se não, if de novo. Abro e fecho parênteses. Aqui eu faço mais um teste. Tá? E depois vem as chavinhas aqui. Ó. Né? Como no primeiro if. Tá vendo? Só utilizei aqui. Ó. O else. Né? Se não. Se de novo. Tá vendo? Tô colocando aqui de novo. Se de novo. Se 5 for menor do que 10, então ele vai executar esse comando aqui. Ó. Sim é menor. E aí no final coloca aqui o else. E colocando o else sem o if aqui na frente, você não vai testar nada. Você só está oferecendo uma alternativa a esse if aqui. Ó.
tá bom? Então, echo não é nenhum dos dois, tá? Então vamos lá repetir isso aqui, a leitura. Se o 5 for maior do que 10, então ele vai executar esse comando aqui, né? Agora, se 5 não for maior do que 10, ele não vai executar esse comando, ele vai passar para a próxima instrução. A próxima instrução está aqui, ó. Se não, aí, se de novo, 5 é menor do que 10, se 5 for menor do que 10, ele vai executar esse bloco de comando, esse comando aqui, e se não, ele vai passar para a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? É o else, tá? E aí ele vai executar isso aqui. Então, se não for maior do que 10 e nem menor do que 10, ele vai falar, não é nenhum dos dois, tá? Tudo bem até aqui? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido esse exemplo. Te vejo no nosso próximo vídeo aí com outros exemplos. Espero que tenha sido legal, tenha sido bem simplesinho, tá? Eu tentei passar de uma forma bem simples e bem clara, sem colocar muita coisa aqui na tela, porque isso acaba confundindo a gente, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa lá o seu joinha e comente o vídeo. E se você puder, compartilhe com seus amigos para que ele possa também estar aprendendo sobre as estruturas condicionais junto com você. Obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo. Forte abraço!